Pessoal, que vídeo importante eu vou trazer para vocês agora com muita informação. Olha, é bomba atrás de bomba saindo. O governo Lula tá simplesmente desesperado vendo que boa parte da sua base ela tá apoiando já o impeachment do ministro Moraes, inclusive um vice-líder importante do governo do Lula no Senado acaba de ser mais uma das pessoas que vai apoiar o impeachment do ministro. Sabe aquela lista que foi feita pela oposição com todos os senadores que já estão apoiando o impeachment? Pois bem, agora tem líder do governo participando dela. Eu vou trazer todos os detalhes. Além disso, eu preciso aqui, gente, trazer também detalhes da nova ministra do Lula. A gente já vinha falando sobre alguns problemas que ela teve de processo de improbidade administrativa, de rombo em compra de material escolar e tudo mais, algumas questões em escola que ela teve quando passou pela Secretaria de Educação. Pois bem, gente, para vocês terem uma ideia agora, é rumo de mais de 170 milhões que ficou em gestão passada dela e que não tem explicação. Eu vou trazer esses detalhes para vocês, assim, ó, vocês vão ficar assim de queixo caído. Além disso, tem frase do Bolsonaro elogiando o Temer, elogiando o Ricardo Nunes e parabenizando o Tarcísio pelo apoio ao Nunes. Tá certo, é campanha, mas eu vou trazer esses detalhes para vocês também. Além disso, o Pablo Marçal ontem falou sobre o novo vídeo do Silas Malafaia, que sim, gente, ele lançou mais um vídeo ontem numa série de 3 vídeos que ele promete lançar para desmascarar aí Pablo Marçal, dizendo inclusive que ele não é de direita. Pois bem, para vocês verem, né, que tudo que vai volta, gente. E hoje o Nunes esteve uma sabatina e nessa sabatina o Nunes ele não foi claro quanto ao pedido de impeachment do ministro Moraes. Ele deu uma esquivada. Eu vou trazer essa matéria para vocês. E aí a pergunta que fica é: vai ter vídeo pro Nunes também? Bom, a gente vai ver tudo isso e mais um pouco agora, então não tira o olho da tela, deixa o like e compartilha o vídeo que é importante demais e vem comigo, porque o Debate em Foco está no ar. Pessoal, vamos atualizar rapidamente essa treta acontecendo aí entre Pablo Marçal e Silas Malafaia, porque tá ganhando um novo capítulo a todos os dias. Acontece que ontem o Silas Malafaia, o pastor Silas Malafaia, aliado importante aí do ex-presidente Bolsonaro, ele gravou mais um vídeo dizendo que é o primeiro de uma série de 3 vídeos aonde ele vai, de certa forma, aí, né, mostrar a farsa que é o Pablo Marçal. E aí ele citou ontem adjetivos muito fortes, e ele já vinha fazendo isso nos vídeos anteriores também, chamando, por exemplo, o Pablo Marçal de psicopata, megalomaníaco. Bom, ele já fez vários adjetivos e aqui eu vou trazer um trechinho que ele falou que foi o seguinte: eu estou de boca aberta, gente. Esse cara é mais doente do que eu pensava. Eu sou psicólogo, mas isso não é caso para psicólogo, é caso para psiquiatra. Ele tem que tomar remédio. Bom, tudo isso porque o Pablo Marçal fez uma oração. E no dia anterior, quando convocou a oração, ele marcou o Silas Malafaia dizendo que ele ia chamar as pessoas para aquela oração, justamente para orar pela vida do Silas Malafaia, que estava atacando ele bastante. E aí, o Silas Malafaia, ele critica o Marçal, então, nesse vídeo de ontem, no final do dia, dizendo o seguinte: fiz mais de 20 vídeos questionando os crimes de Alexandre de Moraes. Quando é nesses últimos 2 anos que Marçal falou alguma coisa contra ele? Lugar nenhum. Conservador porcaria nenhuma, ele é um aproveitador, esse cara é uma mentira, acorda povo honesto de São Paulo. Só que olha pra vocês verem como é, né, gente? O Silas Malafaia pede que as pessoas não votem no Pablo Marçal, justamente porque ele não bate aí de frente com o Alexandre de Moraes, porém a gente vai aí perceber que o Nunes, que é o candidato do presidente Bolsonaro, ele também não bate no Alexandre de Moraes. Vocês não devem ter visto em momento algum ele fazer isso com o ministro. E aí, 2 pesos e 2 medidas? Bom, vamos tentar entender porque o Nunes esteve na Oeste hoje pela manhã, em uma sabatina com a Oeste, e olha só a manchete que a própria Oeste fez dessa sabatina. Nunes se diz favorável à anistia e contra bloqueio do X, mas titubeia ao falar de impeachment de Moraes. Candidato à reeleição da Prefeitura de São Paulo pelo MDB participou da sabatina da Oeste nesta sexta-feira, no dia de hoje, então, dia 13. O prefeito de São Paulo, candidato à reeleição Ricardo Nunes, foi direto ao se dizer a favor da anistia aos presos
presos pelos atos do 8 de janeiro e contrário ao bloqueio do X. Bom, acontece, gente, que ele titubeou então sobre posicionamentos em relação a um possível processo de impeachment contra o ministro do STF, Moraes. E olha só, gente, o que ele falou. Qualquer impeachment, quando tem sua conclusão feita, tem que ser a favor. Até o meu. Para você fazer um processo de impeachment, você tem que ter todos os requisitos que comprovem aquele processo. Perguntado pelo apresentador Vitor Brown se ele acredita que há elementos suficientes para dar andamento ao processo de impeachment, Nunes afirmou: isso quem vai avaliar é o Senado. Bom, gente, o próprio Marçal fala exatamente isso. O Marçal fala também que quem avalia é o Senado. O que eu tenho de informação agora são as matérias da Folha de São Paulo que eu vejo como grave, vejo como gravíssimas, acrescentou. O prefeito continuou: independente se qualquer nome, qualquer pessoa no STF, no STJ, na Presidência da República, na Prefeitura, no Estado, que cometa irregularidades, ele está sujeito a sofrer um processo de impeachment. Ou seja, gente, ele usou exatamente as mesmas palavras feitas por Pablo Marçal, quando fala da questão do impeachment. Isso que o Pablo Marçal ainda tem um problema lá no STF com o partido dele, que eu já trouxe aqui, que inclusive está nas mãos da Carmen Lúcia, ou seja, ele tem muito mais a temer falar do Alexandre de Moraes do que o próprio Ricardo Nunes. Malafaia vai fazer um vídeo também? Será para isso? Bom, eu não sei, gente. A gente vai acompanhar aqui desse lado. Confesso para vocês que, por mim, essa briga já deveria ter sido resolvida no off, realmente, porque não tá legal, mas ele prometeu soltar mais 2 vídeos aí do Pablo Marçal. Quero ver como vai ser agora, porque provavelmente as pessoas vão cobrar aí o Silas Malafaia também desse posicionamento do Nunes que não aconteceu. Bom, vamos ver então quais serão os próximos capítulos. Mas o fato é, gente, que a gente precisa falar desse detalhe. O ex-presidente Bolsonaro, ele participou via videoconferência ontem da campanha do Nunes, lá em São Paulo, em um evento que teve, e o Bolsonaro entrou ao vivo lá com eles, e ele disse algumas coisas aqui que é importante a gente salientar. Bom, vou ler a matéria para vocês porque é importante, tá? Cobrado a participar mais ativamente da campanha do prefeito Ricardo Nunes, São Paulo, o ex-presidente participou de um evento eleitoral do MDBista na noite desta quinta-feira por videoconferência. Em participação remota durante o encontro de Nunes com a comunidade libanesa, Bolsonaro diz torcer pela reeleição do atual prefeito. Torço por você, tenho certeza que haverá segundo turno e seremos vitoriosos, disse o ex-presidente. Bolsonaro lembrou a primeira conversa que teve com Nunes quando o MDBista ainda era vereador de São Paulo sobre a renegociação da dívida do Campo de Marte com a União e elogiou a eficiência, interesse e vontade de acertar do prefeito. Como disse o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ele, Nunes, está credenciado a continuar à frente da prefeitura. É a primeira disputa majoritária que ele participa e eu tenho certeza que será vitorioso. E aqui teve então uma indireta para o Marçal, gente. Bom, vamos lá. Em uma indireta ao Marçal, que aparece empatado com Nunes em algumas pesquisas, o ex-presidente afirmou ainda em discurso que não querer uma experiência nova. Ou seja, gente, fala que não quer uma experiência nova. Nós já sabemos como são essas figuras, fazendo uma referência aí, então, ao Pablo Marçal. O evento de Nunes aconteceu no Clube Monte Líbano, em São Paulo, e contou com as presenças físicas de Tarcísio, ex-presidente Michel Temer, e dos presidentes nacionais do MDB, Baleia Rossi, e PSD, Gilberto Kassab. E aí, gente, ele também, inclusive, elogiou aí o ex-presidente Temer. Tá aí, né, gente? O Bolsonaro provavelmente não vai agradar muitos bolsonaristas, mas ele resolveu apoiar aí o Ricardo Nunes e aí vai ter que aparecer, né? É indiscutível isso. Pessoal, agora vamos falar rapidamente do Boulos, que entrou em parafuso da Jovem Pan na sabatina, justamente no momento em que ele foi questionado sobre o fato de que lá em 2017 houve quebra-quebra, MST em Brasília, aquela coisa toda, aquela confusão toda. Ele foi questionado sobre isso e aí o Boulos, ele não sabe o que responder. E aí ele tentou colocar na conta do jornalista. Bom, vamos assistir juntos, gente, porque tá imperdível. Em 2017 teve exatamente a mesma questão. 50 pessoas feridas, 7 pessoas detidas. Um moço, um jovem, inclusive tem uma mão decepada, pedindo fora Temer, depredando o prédio e indo contra os servidores públicos que guardavam a segurança do Congresso e dos ministérios. Naquele momento foi considerado uma reunião política. Mas pedia a mesma coisa, fora Temer, agora seria um fora Lula,
e teve depredação também. Qual a diferença entre um e outro? Por que agora é golpe de Estado e naquele momento numa reunião política? Eu fico perplexo com essa pergunta. Francamente, para mim é inacreditável que um jornalista, uma emissora qualificada em rede nacional, faça uma pergunta dessa natureza. Me interessa a sua opinião. Por isso, claro, vou dar. Mas assim, na pergunta já contém uma mentira absurda de querer equiparar uma manifestação feita na esplanada dos ministérios com o quebra-quebra generalizado que destruiu o plenário do Supremo, que destruiu metade da Câmara dos Deputados, que depredou o Palácio do Planalto. Não é verdade, você está mentindo. Não é verdade, não sei se você estava no Brasil nessa época. Não, eu moro aqui há 42 anos. Sim, está claro. Mas não é fato, não procede. Sim, como o candidato me chamou de mentiroso, então eu preciso ter o direito a réplica. Você sabe que como jornalista e como professor universitário sempre nos guiamos por fontes que possam ser confrontadas, não por especulações ou pensamentos, que às vezes a gente pode errar. No dia 1º de outubro de 2023, Gazeta do Povo menciona que em 2017, organizados pela CUT, a Central Única dos Trabalhadores, 35 mil pessoas protestaram em Brasília, que era para que o Temer saísse, confrontaram a PM, os manifestantes puseram fogo no Ministério da Agricultura, Cultura, Fazenda, não deixaram feridos, mas todos os prédios da esplanada tiveram de ser evacuadas, 50 pessoas foram feridas, 7 foram detidas. Ou seja, eu estou lendo e repetindo exatamente o que publicou a Gazeta do Povo. Eu não sou mentiroso. Eu entendo que o senhor esteja nervoso com a minha pergunta. Mas eu não inventei. Eu não inventei. Está aqui a fonte. Mentiras. Não, está aqui a fonte. Aliás, você falou, está gravado, acho que todo mundo que está assistindo assistiu, que eram 7 ministérios queimados, de repente já viraram 2. Não, são 3 aqui, mas todos os prédios tiveram ser evacuados. Teve um menino com a mão dilacerada. Eu repeti exatamente o que estava aqui. Se quiser dizer que em lugar de 7 eram 3, eu aceito o meu erro. Não se trata disso. Mas apenas como me chamou de mentiroso, estou justificando qual é a fonte da minha fala. Por favor, candidato, quer responder? Francamente, a gente veio aqui para debater sobre São Paulo. Isso não é fato. Né? Não, a Gazeta do Povo. Não sei que fonte ele. A Gazeta do Povo. Dia 1º de... Se a Gazeta do Povo escreveu isso, a Gazeta do Povo mentiu. Ok. E você está se baseando nessa mentira para trazer um debate absolutamente que não cabe ao que não houve a manifestação. Não, a manifestação ocorreu. Que houveram ministérios incendiados, não é, pessoas feridas. Gente, vocês viram, pessoal, ele simplesmente ficou nervoso, ficou em choque, não soube responder. E vocês viram aí na matéria embaixo enquanto eles estavam falando, né, gente? Aquilo ali foi os quebra-quebras que aconteceram. E o Boulos ficou em parafuso e não conseguiu dar uma resposta, inclusive atacou o jornalista ali chamando de mentiroso. Essa é a velha hipocrisia da esquerda. Agora, pessoal, eu preciso rapidamente falar sobre essa matéria porque é muito importante. Eu fico imaginando uma manchete dessas na época do ex-presidente Bolsonaro. Isso aqui tu tá vendo na Oeste, tu não vai ver isso aqui muito provavelmente aí na mídia tradicional. Tudo porque isso aqui, em época do ex-presidente, eles fariam assim, um turbilhão, seria praticamente, né, uma tempestade num copo d'água. Bolsa Família, governo Lula prevê um corte de 2,3 bilhões no programa. O objetivo do pente fino é o cumprimento da proposta orçamentária de 2025. A ideia aqui, gente, é que eles vão passar aí um pente fino e fazer a revisão a partir de janeiro de 25, com foco nas famílias unipessoais e na atualização dos inscritos no Cadastro Único para programas sociais, que é o CAD Único. O objetivo do pente fino é o cumprimento da proposta orçamentária de 25, que prevê uma redução de 2,3 bilhões no programa, de 168,6 bilhões para 166 bilhões. Gente, é muita gente, é muito valor em Bolsa Família, gente. Vocês têm noção? 166 bilhões de reais. Em agosto, Bolsa Família beneficiou 21,1 milhões de famílias com pagamentos que totalizam 14,25 bilhões de reais. Atualmente, há mais de 4 milhões de famílias unipessoais, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Gente, eu não sou contra a Bolsa Família. Eu acho que o Bolsa Família deve ser pago, mas para quem realmente precisa. E, gente, o passo para sair do Bolsa Família é a educação e a oportunidade para essas pessoas. Muita gente falta oportunidade, falta educação, falta desenvolvimento nas cidades, municípios, nos locais onde essas pessoas vivem, justamente porque falta a mão do Estado lá. E tu simplesmente apenas alimentar com o Bolsa Família, tu nunca vai tirar a pessoa daquela situação de extrema pobreza. E eu acho que é aí que mora o perigo. E com isso, a gente tem que ficar atento a quem quer usar desse benefício justamente para barganhar alguma coisa na política. Bom, vamos mudar de assunto agora porque, gente, a ministra, ela veio com um currículo no lugar do Silvio Almeida. Vamos conferir. O antagonista fez essa matéria no dia de hoje, gente, falando o seguinte: o rombo de 177 milhões de reais deixado sem explicação pela nova ministra do Lula. Ex-secretária de Educação em Minas Gerais, Macaé Evaristo, não conseguiu comprovar para quem repassou o montante destinado para a compra de merenda escolar. Olha só isso, gente.
O FNDE, órgão ligado ao Ministério da Educação, concluiu em julho de 23 que a nova ministra dos Direitos Humanos de Lula, Macaé Evaristo, do PT, deixou sem explicação um roubo de 173 milhões de reais aos cofres públicos quando era secretária de Educação de Minas Gerais em 2016. Segundo o processo enviado ao TCU em agosto de 23, a ministra não conseguiu comprovar para quem repassou o montante destinado para a compra de merenda escolar na gestão de Fernando Pimentel, do PT. Gente do céu, a auditoria do FNDE responsabiliza a senhora Macaé Evaristo pelo débito em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União. Ou seja, gente, é basicamente aí a ministra pegando o dinheiro dos impostos, o dinheiro das pessoas que era destinado à merenda e, como diz a matéria aqui, ela simplesmente não, então, deu explicações da onde foi parar todo esse dinheiro. Pessoal, vocês têm noção disso, gente? É o governo do amor ou não é? Falem pra mim. Que coisa maluca, gente. Não dá pra entender isso aí. E me diz, gente, cadê a Globo? Cadê essa turma do amor aí que fez o L? Cadê essa turma falando dos ministros do Lula? 177 milhões, vocês têm noção, gente? É muito, muito, muito dinheiro. E a gente tá falando aqui de merenda escolar, gente. Olha só isso daí, gente. Bom, vamos tentar entender aí, né, o que vai acontecer, porque eu sei que tem deputados aí que já estavam, inclusive, pedindo para que a ministra ela não ficasse, ela caísse. Bom, não sei. Vamos ver isso aí nos próximos capítulos. Pessoal, agora vamos para essa bomba, né, gente? Que é vice-líder de Lula no Senado apoia impeachment de Moraes. E não só isso, coligações partidárias já do Lula, que fazem parte aí da base do governo, também já estão apoiando. Inclusive, deputado Gustavo Gayer, da oposição aí, da direita, eles criaram um site onde já informa que tem 36 ministros que apoiam. E quando eles chegarem a 41, eles já conseguiriam, então, inclusive, pedir um afastamento do ministro Moraes. Essas são informações dadas aí por deputados da direita. Acontece que a gente vai ler a matéria aqui, gente, e ela fala o seguinte, ó. O pedido de impeachment do ministro, ele conta com o apoio de pelo menos um dos vice-líderes do governo Lula no Senado, casa que tem prerrogativa para analisar esse tipo de processo. Trata-se do senador Jorge Cajuru, que é do PSB, que está entre os 8 vice-líderes de Lula. Cajuru é um dos 36 senadores que publicamente defendem a saída de Moraes, segundo o levantamento feito pela oposição. A coluna Cajuru confirmou apoiar o impeachment de Moraes, cujo pedido foi apresentado pela oposição nesta semana, mas ainda não foi deliberado pelo senador e presidente Rodrigo Pacheco. Eu fui o primeiro a pedir em 21, agora é que os demais senadores decidiram copiar minha decisão, disse o goiano à coluna. Além de Cajuru, olha só, gente, outros senadores de partidos que têm ministérios no governo Lula também assinaram o pedido, entre eles parlamentares do União Brasil, PP, MDB, PSD e Republicanos. Ou seja, gente, já tem aí uma turma, tá, que faz parte aí do governo do amor, que também já estaria, então, né, já estariam aí convictos de um pedido de impeachment do ministro Moraes. Inclusive tem um vídeo, e eu vou colocar para vocês agora, que é do deputado Rodrigo Valadares, que fala, inclusive, que se conseguir mais 5 senadores, que é o que a oposição está fazendo nesse momento, eles já poderiam afastar o Alexandre de Moraes até que o impeachment seja julgado. Bom, vamos tentar entender isso daí que ele vai falar agora aqui na tela para vocês. Impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Fique até o final desse vídeo para você entender como funciona esse processo, aonde estamos e aonde pretendemos chegar. Compartilhe esse vídeo que vai ser, tenho certeza, muito esclarecedor. Bom dia, meu amigo, aqui é o deputado federal Rodrigo Valadares. Eu quero lhe explicar onde estamos em relação ao impeachment de Alexandre de Moraes. Meus amigos, essa é a atual situação. Nós temos 36 senadores a favor, 29 senadores indefinidos, e aí eu quero lhe explicar o que a gente vai fazer em relação a isso, e 16 senadores já estão contrários. Aqui no site Votos Senadores, que foi o deputado Gustavo Gayer que criou. E aí surgem muitas dúvidas. Nós precisamos de 41 senadores, que é a maioria simples, são 81. Nós precisamos de 54, que é a maioria qualificada, 2/3, que é o voto que caça. Deixa eu lhe explicar. Nós precisamos aqui, a gente está em 36, certo? Nós precisamos de mais 5 para chegar, 5 desses 29 aqui, veja que não está tão difícil, para chegarmos em 41
senadores. Com 41 senadores, ou seja, maioria simples, e o processo aberto, aí pressão no Pacheco, pressão nos senadores para dar pressão nele, com 41 senadores, o processo é instaurado pelo plenário. Depois de passar por comissão especial, depois de algumas nuances técnicas. Instaurado o processo, lembra lá como aconteceu com a Dilma, quando instaurou o processo, ela foi afastada por 180 dias, e depois que afastada foi cassada. Lembra que foi assim? Aqui é a mesma coisa. Se chegarmos a 41 votos e instaurar o processo, ou seja, iniciar o processo efetivamente no Senado, esse carinha aqui vai ser afastado automaticamente. E aí a gente sabe, com esse rapaz afastado, as coisas ficam ainda mais fáceis. Agora, pessoal, a gente precisa falar dessa maluquice aqui. Confisco de terras de queimadas ganha adesão no governo. Como assim? Lembrando que essa semana a gente já teve uma bomba que foi aquele dinheiro esquecido do Banco Central e que muita gente nem sabe que tem um link para te verificar esse dinheiro e esse dinheiro pode acabar na mão do governo, do PT. Eu trouxe essa informação aí, foi dada pelo deputado Marcel Van Hatten, inclusive. Isso aí, olha, são mais de 8 bilhões de dinheiro da população, que a princípio a população teria apenas 30 dias para sacar, caso contrário esse dinheiro vai sumir e vai parar nas contas públicas, no Tesouro Nacional, para fazer parte da verba primária do governo. Bom, isso é uma loucura, gente. Pesquisem sobre isso, vocês vão ver. Eu trouxe um vídeo já, inclusive, sobre isso. O que acontece agora é que com todas essas queimadas acontecendo, o governo do amor aí fala em confisco de terras de queimadas. Bom, vamos entender essa maluquice agora, então, com um pedacinho aqui do trecho dado no jornal da CNN. Adeptos no governo, confisco de terras queimadas. Dá detalhes pra gente, Clarissa. Boa tarde para você, Uribe. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando aqui o Bastidores. Uribe, a ministra Marina Silva, junto com o seu time, está avaliando nos bastidores ali a possibilidade de confiscar terras nas quais tenham sido realizadas queimadas criminosas. Eu fui tentar entender um pouco melhor em que pé que está essa situação e, principalmente, qual que é o grau de viabilidade dessa proposta, né? Conversando ali com alguns juristas, alguns deles, inclusive, ligados ao governo federal, eu pude chegar à seguinte conclusão. A gente tem legislações que permitem o confisco de terras na prática de crimes, usadas na prática de crimes, como, por exemplo, tráfico de drogas ou então trabalho análogo à escravidão. O nosso regulamento já permite esse tipo de apreensão. Então, se a pessoa cometeu um crime, usou essa terra para cometer um crime, então isso pode ser apreendido pelo governo, eventualmente cedido, por exemplo, para fins de reforma agrária. Só que, Uribe, não há na legislação, pelo que eu pude entender, algo que enquadrasse especificamente o caso das queimadas. Tem a avaliação de uma ala do governo de que seria um mecanismo interessante, mas aí, na hora de tentar entender qual é a real eficiência desse instrumento, eu fiquei pouco convencida de que os próprios políticos que discutem esse tema acreditam que vai ser, de fato, uma medida com potencial de barrar, frear de maneira efetiva as queimadas, por vários motivos. Um deles é porque fica muito difícil identificar, provar que a queimada realizada numa determinada área foi criminosa. Não dá para você saber direito, por exemplo, se foi alguém que estava lá fazendo um fogareirinho para esquentar alguma coisa, perdeu o controle da coisa e aquilo se alastrou, justifica uma pessoa perder a terra por causa disso? Não tem como você provar isso com tanta facilidade. Quando a gente tem queimadas criminosas, a gente tem todo um sistema de satélites, né, no governo brasileiro que permite monitorar a incidência desse tipo de evento. Só que quando essas imagens chegam para análise, o incêndio já acabou, a queimada já está alastrada, a pessoa que é responsável por isso muitas vezes já saiu de lá, e não é que tem uma fotinho e a pessoa está ali segurando o RG dele para que a gente saiba quem é. Então, é também um crime de difícil identificação. Pessoal, olha aí, que maluquice. Agora, para resolver as queimadas, então, o negócio é nós confiscarmos as terras. Os proprietários das terras aí perderão elas, então, para o governo, justamente porque são incêndios criminosos. Em vez de a gente atacar o problema, a gente vai pegar para nós, então, e aí essas terras serão do governo. Gente, eu não tenho nem o que dizer, assim, é simplesmente uma solução completamente descabida e que não me parece nem um pouco razoável o proprietário perder a sua terra, até porque, como ela bem falou ali, né, gente, como é que tu vai provar quem colocou fogo lá naquelas terras e tudo mais? Tu tem que pegar o criminoso, a pessoa que colocou fogo, tu tem que punir aquele CPF, aquela pessoa, e não tirar, independente se o criminoso, inclusive, seja o dono da terra, tu tem que punir ele. Agora, tu tirar a terra, o governo pegar a terra para si, onde já se viu isso, gente? Bom, é cada uma que me aparece. Pessoal,
Fiquem ligados, gente. Já surgiu uma outra bomba, eu fiquei sabendo aqui agora, eu vou ter que fazer já um vídeo na sequência. Não te esquece de se inscrever e deixar o like, é importante demais. Eu vou ficando por aqui então, até o nosso próximo vídeo aí no canal Debate em Foco.